Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Oi meus misteriosos, sejam muito bem-vindos a Casos novamente. E aqui estou eu para contar novamente mais uma história e dessa vez de um serial killer que vocês estão me pedindo bastante, vocês gostam bastante quando eu trago aqui no canal. Antes de começar o caso de hoje, já se inscreva aqui no canal, principalmente se você não é inscrito e sempre está vendo os meus vídeos aqui, se inscreva para ajudar o canal a crescer ainda mais. Me siga lá no Instagram, casos.mistérios, eu tô lá sempre mostrando meu dia a dia, mostrando os bastidores e também sempre colocando votações para vocês escolherem também os vídeos aqui do canal. O caso de serial killer que eu trago hoje é de um serial killer que atuou lá na Inglaterra e o nome dele é Dennis Nilsen. Dennis Andrew Nilsen nasceu no dia 23 de novembro de 1945 em Freyciburg, lá na Escócia. Os pais do Dennis se divorciaram muito cedo, quando ele tinha apenas 4 anos de idade, devido ao alcoolismo do pai, né, que se tornou assim insuportável, né, a convivência com ele dentro de casa. Então a mãe decidiu se divorciar e ela acabou criando o Dennis e mais 2 irmãos sozinha, com a ajuda, claro, da mãe e do pai dela, né, os avós maternos do Dennis, no qual depois da separação ela foi morar junto. O Dennis, ele tinha uma relação muito boa com o avô dele, que se chamava Andrew White, e ele confiava bastante, admirava muito o avô dele, era muito apegado mesmo a ele. Quando o Dennis Nilsen tinha 6 anos de idade, gente, ele perdeu o avô dele faleceu. E quando ele questionou a mãe dele, o que tinha acontecido com o avô dele, enfim, queria respostas do que tinha acontecido, porque até hoje, né, para crianças, quando alguém morre, a gente tenta passar a notícia de uma forma que a criança não fique confusa ou não se abale, enfim, não prejudique a criança. E foi isso que a mãe dele fez. Quando ele perguntou para ela o que havia ocorrido com o avô dele, ela falou que o avô dele tinha ido para um lugar melhor. Tendo essa resposta, o Dennis, ele falou para a mãe dele o seguinte: se o meu avô foi para um lugar melhor, por que ele não me levou junto? O Dennis, anos depois, né, com alguns relatos para a polícia, ele teria dito que esse momento, né, da morte do avô e que ele teve essa resposta da mãe para onde o avô teria ido, foi crucial para o desenvolvimento dele, para as coisas que ele iria fazer no futuro. Ele diz que esse momento foi crucial no sentido de que o sentimento que ele teve naquele momento e a percepção sobre o amor e a morte se confundiram, se fundiram. Ele usa esse termo, que foi no documentário que eu olhei, que depois eu vou deixar a indicação para vocês. Cá pra nós bem confuso, né? Se toda criança que ouvisse que alguém morreu, que alguém que ama morreu, fosse sentir isso e começar a matar, não faz nem um pouco de sentido, né? Mas seguimos. Já em 1961, quando ele tinha 16 anos, ele se alistou no exército e se tornou um cozinheiro. Então, por ser cozinheiro, ele tinha essa privacidade, então, que os outros não tinham. Ele tinha um quarto separado, né, um quarto privativo. Então, ele também não era um cara que se enturmava muito, ele era bem tímido, assim, bem na dele. Então, nesse período que ele estava lá, ele começou também a beber bastante. Então, isso fez que ele se isolasse mais das outras pessoas e ficasse cada vez mais isolado à noite ali no seu quarto, enfim, no seu quarto privativo. Nessa época aí, com 16 anos, o Dennis, ele já começa a ter aquelas fantasias sexuais, assim, bem diferentes, né? Bem peculiares. Uma dessas fantasias era ele se despir, né? Ele ficava nu na frente de um espelho, onde ele se masturbava e ele tentava imaginar que aquele corpo ali, o corpo dele, pertencia a um outro homem, já que ele era homossexual, né? Ele estava se descobrindo já. Ele diz que desde muito cedo, muito antes, ele já sabia que ele gostava de homens, enfim. Mas nessa época que ele começou a aflorar mais essas fantasias. É que nessa época ele já, o que ele fazia? Ele colocava talco no corpo dele, assim ele conseguia se olhar no espelho, né, coberto de pó branco, e se imaginar como sendo um cadáver. Já em 1972, ele decide
entrar para a polícia, né? Ele faz um curso, não sei como que se chama lá na Inglaterra, e ele consegue entrar para a polícia. Sim, ele vira policial e ele atua por um tempo, acho que 1 ou 2 anos na polícia. Mas na verdade essa estadia, né? Essa estadia na profissão de policial que ele ficou era na verdade para aprender. Era como se ele estivesse entrando para uma escolinha onde ele estava aprendendo, enfim, tudo que acontecia ali, como que os policiais investigavam, como é que os policiais se portavam diante de um assassinato, cena de crime, como que funcionava ali. Ele estava meio que fazendo um cursinho, se é que vocês podem entender, porque ele não ficou muito tempo. Logo depois ele pediu demissão, o que chamou a atenção também dos policiais, porque naquela época e na polícia lá, segundo os relatos que eu vi, não era comum algum policial pedir demissão assim sem dar nenhum motivo. E foi o que ele fez, ele aprendeu tudo que ele tinha que aprender lá, né? E ele pediu demissão. Em torno de 1 ano depois, ele conseguiu um outro emprego como entrevistador em uma agência de empregos. E em 1978, Dennis começou a ter encontros sexuais com outros homens. No final de dezembro de 1978, ele conheceu Stephen Holmes, de 14 anos, em um bar. Depois de beberem um pouco, ele conseguiu convencer o menino de 14 anos a ir para a casa dele, né, para o apartamento dele, onde lá eles beberam mais um pouco, beberam, conversaram, até que o menino apagou. Logo pela manhã, o menino acordou, enfim, começou a se arrumar para ir embora e o Dennis simplesmente não queria que o rapaz fosse embora e os dois começaram a brigar, a discutir sobre isso, até que o Dennis pegou uma gravata e começou a enforcar o garoto. Dennis matou Stephen Holmes e depois ele guardou o corpo por 7 meses embaixo do piso do seu apartamento. Em agosto de 1979, o Dennis atrai novamente um outro garoto para o apartamento dele, no qual eles bebem, conversam, e Dennis tenta matá-lo. Só que esse garoto ele ficou tão apavorado que ele pulou pela janela de vidro, né? Tinha o vidro assim, ele atravessou o vidro, pulou e saiu correndo. Chegando lá na polícia, ele falou que ele tinha ido para casa de um homem e tal, que ele queria dar queixa e tudo mais. A polícia foi até o local, chegando lá, eles se deram conta que se tratava do Dennis Nielsen e inclusive o policial que foi lá abordar e saber o que tinha ocorrido conhecia o Dennis lá da época que ele era policial. E na hora até eles trocaram algumas farpas, assim pode-se dizer, porque o Dennis provocou ele dizendo que se vocês não têm alguma prova de que realmente eu trouxe ele à força ou que eu machuquei ele, sendo que ele pulou aqui da janela não sei porquê. Ele usou, né, o conhecimento da polícia, né, no tempo que ele estava na polícia, contra o policial e o policial realmente não teve muito o que fazer e voltou, enfim, para a delegacia. Voltou a contatar o menino, que se chamava Andrew, né? Questionou ele, enfim, se ele queria ir adiante com aquela acusação, ir até o tribunal contra o Dennis, porque era a única forma de conseguir vencer, né? Enfim, esse ataque que ele teria sofrido. Porém, o pai do menino, né, acabou intervindo, enfim, também com o filho concordando, né, o que foi agredido. Disseram para a polícia que eles não tinham interesse em entrar na justiça. E aí eu entro no seguinte detalhe. Ah, mas por que o cara não foi adiante contra o Dennis Nielsen? Poderia ter evitado muitas mortes e eu tenho certeza que essa pessoa, né, não sei se viva até hoje, se está viva, deve sentir muita culpa, né, na consciência e deve ter sido muito difícil para essa pessoa depois descobrir o tanto de pessoas que esse cara matou. Porque ele teve a chance de ir ao tribunal e testemunhar contra ele, talvez ele vencesse, talvez ele fosse preso, e ele não quis por causa do preconceito. Porque no momento que ele fosse para a justiça contra o Dennis, ele teria que assumir que ele era gay, e talvez até saísse na mídia e ele ia se expor num tribunal. E naquela época, e até hoje, né, existe muito preconceito, naquela época muito mais. Então ele, juntamente com o pai, eles quiseram evitar a humilhação, né, que eles iriam sofrer e não queriam expor o filho dele e ele também não queria se expor. Então ele decidiu não levar adiante a acusação. Já no dia 3 de dezembro do mesmo ano, né, de 79,
o Dennis ele conheceu o Kennedy, de 26 anos. Eles beberam por várias horas e aí foram para o apartamento do Dennis, como de praxe, né? Essa era a forma que ele atraía os jovens, né? Ele ia até os bares, né? Conquistava ali, né? Quem ele estava atraído, enfim, e conseguia atrair o jovem até o apartamento dele. O Dennis, ele acabou eletrocutando esse rapaz com uma corda de um fone de ouvido e depois ele colocou o corpo dele embaixo do piso, tirando o corpo desse rapaz algumas vezes e colocando na poltrona para assistir televisão com ele. Sim. 5 meses depois, o Dennis convidou Martin Dufault, de 16 anos, para o seu apartamento, onde ele o estrangulou e o afogou. E ele manteve o corpo dele por 2 semanas dentro do guarda-roupa dele. E depois ele colocou debaixo das tábuas do piso do apartamento dele. Até 1981, o Dennis tinha matado em torno de 12 homens no apartamento dele. Como o espaço no piso, né, tinha terminado, né, não tinha mais espaço para guardar vítimas, ele passou enfim, o apartamento começou a feder muito, dar um odor muito horrível. Então, para isso, ele usava produtos de limpeza, ele usava inseticidas, devido às moscas, né, que acabou atraindo bastante mosca. E quando os vizinhos reclamavam do cheiro para ele, ele dizia que era problema no encanamento, era uma reforma que ele estava fazendo no apartamento e aí tinha quebrado um cano, enfim, ele sempre dava uma desculpa, né, bem familiar, né, com o Jeffrey Dahmer, né. Depois de um tempo, para se livrar dos corpos em decomposição, o Dennis removia as roupas, desmembrava os cadáveres no chão da cozinha, às vezes ele fervia a cabeça para retirar a carne e colocava os órgãos em sacos plásticos. Ele guardava os torsos numa mala e quando tinha tempo ele queimava tudo no quintal dele. Ele esmagava os crânios, enfim, deixava o menor possível e espalhava pela terra, assim, tentava enterrar assim os resquícios, né, os pedacinhos de ossos que sobrou, ele tentava colocar a terra por cima lá no quintal. Já em 1982, o Dennis decide se mudar. Ele se muda para um apartamento no sótão, que é onde a gente conhece mais essa casa aí, já é mais familiar para quem conhece o caso. Ele se muda para essa casa, só que nessa casa não tinha um quintal, né, mais assim, só a parte da frente, não tinha tanto espaço como o outro. E também o chão, ele não era de madeira, não era um piso que tu conseguia tirar e esconder cadáveres. Então aí a gente pensa, bom, agora ele vai parar de matar. Não. Mesmo assim, o Dennis, ele não parou, ele matou mais 3 jovens e ele tentou matar mais 2 jovens, mas ele não conseguiu. Em 1981, ele tentou matar Toshimitsu Ozawa, mas não conseguiu, ele conseguiu escapar e também não houve uma investigação. E em 1982, ele tentou matar o Carl Stouter, enfim. E tentou, enfim, matar ele também, mas ele conseguiu escapar também, graças a Deus. Esses caras que escaparam dele é muito familiar com a história lá do John Wayne Gacy, que eu já contei aqui no canal. Tá aqui o cardzinho para você assistir, que é o palhaço assassino, como ele é conhecido, né? É muito familiar, porque traz à tona o preconceito de como a sociedade preconceituosa foi fundamental para que esses caras continuassem soltos e matando, porque não só o preconceito em si, mas o medo desses homens de irem até a polícia, porque eles sabiam que eles indo até a polícia, eles não iriam ser levados a sério. Talvez nenhuma investigação haveria, né? E também, claro, indo à polícia, se expondo, né? Eles iriam estar se expondo e aí muitas pessoas iriam descobrir, né? Muitos deles não eram assumidos, então ia ter todo aquele preconceito da família, que eles iriam ter que enfrentar um monte de coisa. Então eles acabavam não indo até a polícia. E em 1983 ele matou, né, os 3 rapazes que eu tinha dito. Um se chamava John Wallet, o outro Archibald, não sei dizer o nome dele, gente, e o Steve Sinclair. Depois dele matar esse Steven Sinclair, que foi no dia 26 de janeiro de 83, o Dennis deu banho no corpo dele, colocou talco e se masturbou junto do cadáver, se olhando no espelho.
E o corpo do Steve ficou por mais 2 dias sentado, né, que ele colocou sentado em uma poltrona do quarto dele. Então, como ele não tinha como se desfazer dos corpos nesse momento, nesse apartamento, ele começou a desmembrar as vítimas e o que ele conseguia colocar assim dentro da privada dele, ele fazia. Ele colocava na privada e dava descarga. Até tá dando certo, ele foi fazendo. Até que no dia 8 de fevereiro de 83, uma vizinha viu que o encanamento estava entupido e chamou o encanador. Amo. O encanador chegou, foi até a caixa de esgoto, onde ele se deparou com mais de 30 pedaços, assim, pedaços pequenos de carne com ossos junto e um forte odor. Então ele já olhando, ele já viu que aquilo não era um animal, tinha coisa errada. Então imediatamente eles chamam a polícia. A polícia chegou no local, vendo aquilo ali, imediatamente, né, com a experiência que eles têm, eles já acharam que eram restos humanos. Eles mandaram para análise o material para confirmar se realmente, né, eram restos humanos e conversaram com todos os moradores ali do apartamento e faltava só o Dennis, que não estava em casa, mas deu muita sorte que logo em seguida ele acaba chegando no apartamento e dando de cara com a polícia. E o mais interessante disso é que ele se manteve totalmente, inteiramente calmo e zen. Ele chegou, a polícia questionou se ele sabia de alguma coisa, porque a gente encontrou restos assim. Podemos dar uma olhada no seu apartamento? E ele, sim, vamos lá. Com uma calma, assim, que chamou muita atenção dos... Enfim, depois, né, até o momento eles não tinham certeza. Ele acompanhou os policiais, enfim, até, né, o apartamento. E assim que eles chegam na porta e abrem a porta do apartamento dele, já vem aquele cheiro horrível, né? Aquele cheiro que eles já conhecem, né? De cadáver em decomposição, um cheiro horrível. Imediatamente eles olham para o Dennis e falam para ele assim, onde está o resto dos corpos? Porque naquele momento eles viram que tinha um cadáver ali, né? Que era ali o local. E o Dennis calmamente ele fala, está dentro daquele armário em sacos plásticos. Ele mostrou o lugar, o armário onde estavam os corpos, a polícia abriu e lá estavam sacos de lixo onde tinham os restos mortais das suas vítimas. Ele foi preso e ele foi levado para interrogatório. No interrogatório ele se manteve muito calmo, ele se mostrou assim bem pouco preocupado com o que ia acontecer com ele. É como se ele já estivesse esperando que aquilo ia acontecer ou quisesse, talvez, não sei. Mas ele se mostrou sempre muito, assim, bem atencioso, assim, falando tudo que eles perguntavam, ele respondia, ele falava, ele confessava. E quando a polícia perguntou, né, quantos jovens, né, se eram 2, eram 3, e o Dennis simplesmente olhou para eles e disse, em torno de uns 15 ou 16 corpos vocês irão encontrar. E aí começou uma força-tarefa para investigar e encontrar esses restos mortais, que se dividiam entre, enfim, lá no apartamento, que eles já tinham encontrado, na verdade, eles tinham mandado para análise para ver se eles conseguiam identificar aqueles restos mortais, mas a maioria dos corpos, né, dos restos mortais, estavam no outro apartamento que ele morava antes, que no qual ele colocava embaixo do assoalho, que ele queimava, que ele espalhou pelo quintal. Então se formou uma enorme força-tarefa em escavação, eles começaram a escavar por dias e dias, porque eram pedacinhos muito pequenos de ossos que sobraram, né, porque ele colocou fogo. Eles montaram toda uma proteção em volta, vou deixar a foto para vocês aqui. Fizeram todas as escavações muito minuciosamente, até que eles começaram a descobrir pequenos ossos, pequenos pedaços e eram muitos pedaços de ossos. A polícia começou a questionar ele em relação ao nome das vítimas para eles poderem identificar e facilitar e tudo mais na investigação. Só que o Dennis ele não conseguia lembrar ou não queria falar, enfim, não sei, dos nomes, ele dizia não lembrar do nome das vítimas e a polícia queria que ele se lembrasse da primeira vítima que ele tinha feito e ele dizia não lembrar, enfim, que ele não lembrava e eles ficaram insistindo, até que ele conseguiu lembrar o sobrenome e aí automaticamente veio o nome da primeira vítima,
o que fez imediatamente a polícia já, enfim, ir atrás da família e confirmar que realmente, né, e mais as análises, que o corpo da primeira vítima realmente pertencia a ele, que foi, né, um menininho lá de 14 anos, lá no início, que ele matou. No depoimento do Dennis também, além de toda a calma, ele não demonstrou nenhum remorso, nenhum sentimento, né, pelo que ele tinha feito. E ele descreveu com clareza, extrema clareza, todos os detalhes dos crimes que ele cometeu. E ele afirmava para a polícia que ele não era um homem louco, que ele era um cara totalmente normal, que ele não queria ser taxado de maluco, porque ele não era maluco. As vítimas que o Dennis, enfim, fez, né, que ele atraía para o seu apartamento, todas eram vítimas vulneráveis. Eram garotos que estavam morando nas ruas ou dependentes químicos também. Então ele escolhia muito bem as vítimas. Ele buscava meninos que, enfim, que precisavam, né, de uma cama para dormir, que precisavam de comida, que precisavam de um teto, queriam um acolhimento. Então ele já buscava esse tipo de vítima, esse era o tipo de vítima que ele ia atrás. E também óbvio, né, gente, que ele já escolheu estrategicamente lá no cursinho na polícia que ele fez na época. Ele viu que esse tipo de vítima, essas pessoas assim, a polícia talvez não desse tanta ênfase, porque essas pessoas não tinham ninguém muitas vezes, né? Então não tinha quem procurasse ou desse falta dessas pessoas. Então foi tudo feito assim muito estrategicamente por parte dele. No dia 4 de novembro, o Dennis Nilsen ele foi considerado culpado de todas as acusações e sentenciado à prisão perpétua sem condicional por 25 anos. E em dezembro de 83, um preso acabou atacando ele com uma lâmina de barbear, ferindo ele no rosto, enfim. E então, depois disso, o Dennis acabou sendo transferido. O Dennis Nilsen ele foi atacado pelos presos diversas vezes na prisão que ele estava, né? Mesmo depois de indo para outra prisão, ele era atacado. Ele também arrumava muitas brigas com os policiais, então ele chegou a ser transferido umas 3 vezes de prisão. No período ali de 1983 a 2013, ele já tinha feito 3 transferências de locais, né, de prisões. Já em maio de 2018, ele foi para um hospital porque ele estava reclamando de muitas dores abdominais e no dia 12 ele foi submetido a uma cirurgia, mas acabou falecendo. Na autópsia foi constatado que a causa da morte foi uma embolia pulmonar, uma hemorragia retroperitoneal, trombose venosa e ruptura de um aneurisma na aorta abdominal. E o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham tirado um bom proveito desse vídeo. E um bom proveito para ter sido um vídeo tão ruim, sim. Eu acho que eu nunca cheguei a falar isso no canal, mas de coração eu tô falando aqui agora pra vocês. O meu canal aqui, eu fiz ele assim, com o intuito não só vir contar desgraças pra vocês, contar histórias tristes pra vocês. Mas o meu canal ele tem um propósito, realmente a palavra canal, não só no sentido de ser um canal do YouTube, mas um canal de comunicação literalmente com vocês, que toque a alma de vocês, que toque o interior de vocês, a mente de vocês, em relação a todas essas histórias aqui. Porque por mais que essas histórias sejam terríveis, e são terríveis, difíceis de contar muitas vezes, sempre a gente vai tirar algum tipo de aprendizado dessas histórias. Mas também muitas outras coisas que eu espero que vocês estejam absorvendo, assim, também coisas boas dos vídeos e não somente as desgraças que eu conto aqui. Então espero que vocês entendam o meu recado. Deixei aqui a minha mensagem final e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!